Galera, vamos começar então o programa dando várias dicas para vocês saírem bem aí durante os estudos, segundo semestre começando com força total. Quem vai dar essas dicas para a gente é a professora Kátia Caixeta, que é coordenadora do NAP, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico do Unipam. Kátia, seja bem-vinda ao nosso programa. Ô Larissa, eu que agradeço a oportunidade, de acolher os nossos alunos aí no segundo semestre, que sejam todos bem-vindos, que seja um semestre muito produtivo e de muito sucesso para todos. Isso aí, Kátia. Então vamos começar fazendo aí uma reflexão a respeito do nosso ano, né? Muitas mudanças, né? Muitas adaptações. A gente começou março aí com o regime diferente, né? O regime remoto. E agora a gente começa esse segundo semestre. Eu quero que você explique para a gente, fazendo um panorama aí geral, quais são as diferenças do primeiro semestre para esse. Nós tivemos uma inversão dos nossos ambientes de convivência. Nós começamos a ter as nossas casas cheias, a retornarmos para o nosso ambiente de origem, escolas vazias. Então aconteceu uma inversão do lugar da aprendizagem. Nós retornamos para casa e a nossa casa é o lugar onde acontecem as primeiras aprendizagens. Então é um lugar bom de estar também, na força desse ambiente que nos acolhe. Então houve um estranhamento da forma como iríamos trabalhar, a incerteza. E pela primeira vez nós digitamos no Google e não tinha resposta. Como é que nós faremos agora? Qual é a chave do sucesso? Ninguém tinha receita. E a neurociência, ela contribui com as aprendizagens e ela diz para a gente, o cérebro precisa de um tempo para entender a mudança, para ele dar conta de assimilar aquela informação. Quanto tempo que a gente precisa disso? 3 meses. Então agora qual é a diferença? Aí a grande diferença vai estar na postura do aluno e na postura do professor. Por quê? Nós fomos frustrados nas nossas expectativas que nós tínhamos para o ano. Ninguém se imaginou no ano lavando tudo que chegava do supermercado. Não é esse o projeto que a gente fez. A gente não fez o projeto de estarmos em casa, estudando em casa o tempo todo, Porque a escola, ela é um ambiente de convivência. A gente aprende, com essas trocas do dia a dia, com essas relações. Mas a gente está num tempo de travessia, que também é um tempo de muita aprendizagem. A gente está lidando, aí o tempo inteiro, nesse tempo de travessia, com as nossas emoções. Então, o que vai fazer a diferença para o aluno no processo de aprendizagem? É concordar com o momento que está acontecendo. Porque a gente só transforma a partir do momento que a gente concorda. Enquanto tem uma briga interna, que o cérebro agora ele já acomodou, ele já entendeu o que está acontecendo. Mas se essa briga interna ela continua, eu não concordando e com a expectativa lá de trás, eu não vou ficar feliz nesse processo de aprendizagem. Então agora nós somos convocados a ficar dentro de casa, que é o lugar que precisa ser mais agradável. E mediados pela tecnologia. E é outro momento que a gente precisa mudar. A gente não está numa aula online. Nossa instituição, nós estamos numa aula presencial mediada pela tecnologia. Porque o tempo todo eu estou no tete-a-tete com o meu aluno. Ele tem o direito de interromper a fala do professor, ele tem direito de perguntar, ele tem direito de tirar suas dúvidas, Então, nós estamos presencialmente, a mesma hora que eu estou, ele também está. Então, essa mudança de paradigma também faz muita diferença, no processo de aprendizagem, E essa prática que ronda o nosso espaço e o nosso fazer. Então, não era o que queríamos, mas que bom que a gente pode retornar com aquilo que a tecnologia nos oferece, Tirar o que tem de mais rico, que é o que está de cada um dos lados, Que é essa relação professor-aluno, essa relação entre os colegas e que essa geração já faz melhor do que nós professores, que somos de outra geração. Então, acho que a gente retorna muito mais tranquilo. Excelente, eu achei muito interessante a sua fala, Kátia, porque continua esse compartilhamento, como você disse, nesse regime, nesse sistema que a gente adota. E isso que você fala serve não apenas para os alunos, para os professores, mas acho que para todos os profissionais, de forma geral, que essa mudança, mudar a chavinha, entender o que está acontecendo, aceitar e trabalhar em cima das possibilidades. Dentro disso, eu quero que você explique para a gente, por favor, como então esse aluno que está em casa, que está aí nos acompanhando,
acompanhando, pode utilizar a tecnologia ao favor dele, né? Quais são as dicas e estratégias que você indica? Olha, nós temos, né, da década de 70, que não é tão novo assim, nós temos vários estudos que classificaram como é que a gente pode utilizar as memórias de aprendizagem. A neurociência, ela contribui com a gente e ela diz que todo canal de aprendizagem, ele é sensorial. O que significa isso? A gente aprende vendo, ouvindo, né? Sentindo a percepção do tato, o olfato e o cheiro. Então, esses são os canais de aprendizagem que a gente tem. Então, a gente tem, né, a pirâmide de aprendizagem que vai mostrar. Quando o aluno ele só lê o conteúdo, ele retém X%, 10% da informação, né? Quando ele ouve, ele retém 20%. Quando ele já usa duas memórias, ele vê e ouve, ele já vai para 30%. Quando ele adiciona a fala, essa memória, o que a gente chama de memória de aprendizagem? Essa memória intermediária, é aquela memória que 2 semanas depois eu ainda tenho aquela informação sendo transformada nessa memória que é avaliada em sala de aula, né? Que é essa memória intermediária. Para a gente ir ampliando o espaço e o foco de atenção desse aluno, o que ele precisa ter cuidado? Que naquele momento da aula, que esteja aberta só aquela sessão que ele está ali com o professor. Se o professor solicitar que ele faça uma busca, né, que ele utilize de outro aplicativo, que ele faça uma busca paralela no Google, aí sim ele vai abrir. Então eu tenho que ter, por quê? Eu aprendo aonde eu foco, né? Aonde eu foco. Então o foco, ele é importante nesse momento. E qual é a outra melhor forma? Eu colocar aquilo que eu aprendi à disposição dos meus colegas, que a tecnologia, ela favorece isso. São os pequenos grupos, né, os trabalhos, né, que os professores dão. Então, eu aprendi com mais facilidade eu estar a serviço do outro. Até a vestimenta, às vezes, né, a roupa que a pessoa escolhe e ela tentar padronizar isso, né, ela tentar sempre fazer da mesma forma, se sentar da mesma forma, no mesmo local. Às vezes, se tiver um uniforme, né, que é o exemplo Sim, dos alunos do ensino médio. Né, isso, do curso. Exato. Conta mais a respeito, então, sobre isso, como esse espaço, né, e essa organização do espaço pode influenciar na aprendizagem. Sim, a rotina ela é importante, né? Então, se eu começo a aula às 19 horas, o que eu fazia antes dessa aula? Isso é importante manter. Eu chegava em casa, eu tomava um banho, eu tomava um lanche, ou o horário do meu lanche era no intervalo da aula. Então, essa rotina é importante. Se o meu lanche era no intervalo da aula, o meu corpo já estava acostumado com aquilo. Por isso tem gente que está reclamando que está ganhando peso, né? Porque acha que desliga a câmera e pode comer a aula inteira, né? Então, é importante manter essa rotina. Alunos que trabalham com fórmulas, alunos que precisam de bilhetinhos, colocar umas colinhas na parede. Às vezes fala, mas em casa tem criança. Com que você organizava essa criança para vir para a aula? Né? Com quem que você deixava essa criança para vir? Então, a gente sabe que é mais difícil, mas a criança também, né, mostrando para ela, porque o pai, né, aquele que está ali, ele é um modelo de aprendizagem também para a criança. Né? A criança vai olhar e diz, olha, está funcionando para o meu pai, para mim também vai funcionar. Né? Então, a gente tentar buscar esses recursos para seguir com muita tranquilidade. Excelente, acaba que a nossa postura também influencia Tudo, a postura Larissa. dos demais familiares, das pessoas que estão na nossa casa. Olha, tem duas palavrinhas importantes para o sucesso na aprendizagem, postura e atitude. Porque não adianta eu saber a postura, mas não ter atitude para fazer. Então, não funciona. Então, diante, né, do que eu quero, qual é a atitude que eu vou tomar para fazer as coisas acontecerem? E quando a gente fala de ambiente, não é nada estruturado, é o que eu tenho. Se é o celular que eu tenho para acompanhar as aulas, qual é a minha postura de aprendizagem com o celular na mão? Né? Se é o computador, qual é a minha postura? Né? É uma mesa? Como que eu vou me organizar? E a rotina, né, ela é hábito. Então, a rotina ela é importante para dar tempo para tudo. Porque as pessoas, elas reclamam, né, do ensino remoto, é que o tempo é o tempo todo consumido, né? Porque aí o celular, ele é objeto de aprendizagem. Então, qualquer lugar que você está, chega uma mensagem, né? Chega um recadinho de um professor. Então, se você tem o hábito, né, e faz desse hábito a sua rotina,
Isso é extremamente saudável, né? Para a inteligência emocional, para o convívio do ambiente, né? Do espaço da casa, porque assim, para nós professores, do outro lado, a gente precisa entrar com muito respeito, porque a gente está entrando na casa de todo mundo. Então, agora eu não tenho, se eu trabalho com uma turma de 30 alunos, eu tenho muito mais de 30 alunos, né? Porque eu tenho o ambiente da casa dele. Então, eu preciso chegar nesse ambiente com muito respeito também. Importante também ter o comprometimento com a constância, né? Como você disse, com essa rotina. E uma super dica de atitude, né? Que você citou aí, que é super importante também, é o planner, né? Que você trouxe aqui como exemplo, gente. É até 2 opções, né, Kátia? Sim, porque explica às pra vezes gente o as que é o pessoas, planner, né? por favor. As pessoas falam, mas eu não tenho dinheiro. O que é importante no processo de aprendizagem? O planner, ele traz, né, uma visão, quando a gente vai planejar a nossa rotina, ele traz uma visão mensal. E aí, o que é importante? Sempre que o professor marca uma tarefa, eu marco no planner a data que eu tenho para entregar. Porque eu preciso saber quantos dias eu tenho para fazer aquela tarefa. E aí, o que eu faço? Depois que eu tenho a visão do mês, eu vou para a semana. Então, daquilo que eu tenho para entregar o mês todo, o que é prioridade na semana? Então, eu preciso ter um tempo, né, da minha rotina para organizar a minha semana. Eu não posso lidar o tempo inteiro com o imprevisto. O imprevisto, isso gera ansiedade. Ansiedade é preocupação com o que eu tenho pela frente. O aluno, ele pode fazer uma folha, né? Se ele não tem impressora, ele faz lá, transfere o calendário do mês para uma folhinha, cola lá na parede e ele vai deletando aquilo que já está pronto. E aí eu preciso ir entendendo e vibrar com aquilo que eu consegui. Porque muitas vezes a gente fixa naquilo que a gente não conseguiu entregar, mas e o que a gente conseguiu? Então, ao final do mês, ele, puxa vida, eu tiro o chapéu para mim. Eu tinha 20 APS para postar, eu postei todas. Eu tenho a sensação que é mais ou menos assim, como foi a Arca de Noé, né? Ficou 40 dias, todo mundo recluso, depois todo mundo saiu festejando e o que a gente vai ter para contar? E uma das histórias boas que a gente vai levar é o nosso sucesso no processo de aprendizagem, né? Olha, eu planejei e as coisas de fato aconteceram como eu gostaria. E o que a gente vai sair, né, desse momento agora, com aprendizagens que a gente não parou para cuidar e agora a gente está tendo essa oportunidade, né? Então eu tenho certeza que nós sairemos com um arsenal de coisas assim maravilhosas que a gente não nos conhecia e que a vida nos possibilitou essa aprendizagem. Importante, Larissa, também até para o momento de descanso, que é o que os gregos falavam do ócio criativo. Porque se eu não me planejo, eu também não me permito descansar. Porque eu vou para um momento de descanso, aí eu não desligo. E aí bate um sentimento de culpa. Gente, mas eu teria agora que está fazendo uma tarefa tal. Então, se está planejado, agora eu posso descansar. Eu tenho a tarefa para entregar, mas eu já sei o dia que eu vou fazer. A gente espera, então, realmente que as pessoas captem essas dicas, coloquem em prática, tenham atitude, né? Porque vai facilitar muito esse processo de aprendizagem. Eu agradeço pela sua participação, Kátia. Adorei, espero que vocês também tenham gostado. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. O NAP continua à disposição de vocês. Caso queiram, né, ajuda para a gente organizar essa rotina, pode entrar em contato pelo e-mail, né, o e-mail do NAP, mandar uma mensagem, a gente está à disposição, né, para ajudar e que vocês se sintam, né, agraciados e se sintam importantes, né, desse momento do retorno, né? Então faça desse momento um momento de muita aprendizagem, com muita leveza, com muita saúde emocional e está dando tudo certo e vai continuar dando certo. Beleza, Kátia, nós vamos deixar aí então para vocês os contatos na tela, se precisarem podem procurar o NAP e agradeço novamente, Kátia, valeu pela sua participação. Nós vamos agora, pessoal, para um intervalo bem rapidinho, mas continuem comigo porque já já eu volto com mais.